Eu sou Fernanda Santana e toda semana nós recebemos especialistas de diversas áreas para trazer mais qualidade de vida para você. Essa semana estamos recebendo o médico Dr. Carlos Alberto, especialista em pediatria, neonatologia e medicina intensiva pediátrica. Seja muito bem-vindo ao podcast, é um prazer receber o senhor aqui. Muito obrigado pelo convite da Rádio Costa do Sol. Prazer estar aqui com a jornalista Fernanda Santana, procurando, como sempre, contribuir, ajudar para a saúde e no que mais você achar necessário, perguntar, saber da minha vida, da minha trajetória profissional. Estamos aqui. Doutor Carlos Alberto, gostaria de começar sabendo como que foi a escolha do senhor por se especializar em pediatria. Eu tinha um pai médico, mas ginecologista obstétrica. Ele sempre me questionou quando eu pensei, você vai querer ser médico, por quê? Só porque eu sou médico? Eu falei, não, pai, eu gosto de servir, eu gosto da área de saúde, eu gosto de ajudar, me espelhava na vida dele, né? Foi um grande médico, sem dúvida nenhuma, muito querido. Mas, apesar de ter começado a estagiar na área de obstetrícia, no Hospital de Bom Sucesso, onde ele dava plantão, e já no 5º ano, depois de 2 anos de estágio lá, eu já ensinava os residentes que chegavam já formados médicos já para fazer especialização em obstetrícia, e eu já no 5º ano ensinava eles, tinha como meta fazer pediatria. Eu gostava sempre muito de criança. E foi uma surpresa até para os colegas médicos do plantão, que já me conheciam há mais de 2 anos, que já sabia da minha expertise em obstetrícia. Na época, quando eu deixei de dar plantão lá no Hospital de Bom Sucesso como acadêmico, eu já tinha feito mais de 1000 partos. Mas ainda assim eu tinha essa ideia de ser pediatra, né? A pediatria falou mais alto. Falou mais alto, e aí eu já fiz no ano do internato uma formação mais focada nisso, e aí fiz prova para residência e fiz pediatria também. E como que a sua formação no Hospital Universitário Pedro Ernesto influenciou na sua carreira? Como é que foi esse período lá? Assim, eu me fiz vestibular para a UERJ, né? Na época não era fácil, né? Passar medicina já era difícil. Eu estudei no ano de 1979 e para poder passar eu já fazia São Bento, mas ainda assim fiz cursinho à noite no Miguel Couto Baiense e consegui passar muito bem. Passei sobrando, né? Passei sobrando para medicina na UERJ. Aí fiz os 6 anos de faculdade, de 80 até 85, terminando, fiz prova para residência e passei para o próprio Pedro Ernesto, né, para a UERJ. Eu já era bem quisto lá como aluno, como interno, e fiquei ainda 1 ano fazendo serviço militar na aeronáutica, mas aí vim para fazer residência também no Hospital Pedro Ernesto. E ao final eles queriam que eu ficasse para professor, mas eu já tinha ideia fixa de sair do Rio de Janeiro, já tinha ideia de vir morar em Araruama, onde eu era veranista desde 1971, e eles ficaram meio chateados, meio tristes, mas eu, de fato, não queria morar no Rio. E logo após eles me chamaram para ser plantonista do serviço de pediatria, né? E logo depois eu fiz concurso e de contratado eu fui efetivado e depois de longos 35 anos, de 89 até 2024, me aposentei esse ano. Isso foi importante porque aqui eu tinha a visão ambulatorial, o dia a dia do consultório, mas sempre, semanalmente, tinha um aprendizado, uma evolução no sentido de ver crianças internadas, crianças grávidas, das mais diversas e complexas patologias. Isso realmente me contribuiu bastante para me manter atualizado, né? E daí veio o estímulo, já que, principalmente no início, né, desses primeiros 35 anos, nós éramos responsáveis por uma UTI neonatal interna, tinha uma maternidade de alto risco, até hoje tem no Hospital Pedro Ernesto, e aí nasciam as crianças graves. Nós tínhamos UTI neonatal só para crianças de fora e tínhamos a nossa UTI pediátrica, né? E aí eu vi, não, mais do que uma residência em pediatria, eu preciso estudar, e aí fiz a prova de título em neonatologia pela Sociedade Brasileira de Pediatria, fui aprovado, e a mais difícil de todas, que foi a prova de título para especialista em terapia intensiva, que não era só a Sociedade Brasileira de Pediatria que promovia, mas também a Associação de Medicina Intensiva Brasileira. Foi a prova mais difícil que eu fiz na minha vida. Passei por 2 questões, aliás, eu achei que não tinha passado no gabarito que eles tinham liberado, eu tinha ficado por uma questão, e aí eu falei, não, mas nem vou tentar porque é muito difícil. Aí depois o colega, não, você passou. 2 questões estavam com o gabarito errado e eu tinha acertado, e aí eu passei e fiquei muito orgulhoso, porque eu não tinha feito uma
residência em terapia intensiva pediátrica. Foi só da experiência que eu tinha, que era reconhecida no Pedernest, de plantão de longos anos, e do estudo, mas ainda assim eu cheguei mais do que 70% do que os que fizeram, por exemplo, residência em terapia intensiva pediátrica na USP, tiraram de nota. Então, se eu sabia mais do que 70% deles, mesmo sem tendo feito uma residência e sem ser o meu dia a dia diário, meu dia a diário era fazer consultório, né? Eu dava um plantão por semana lá. Eu fiquei feliz, satisfeito e conseguia acrescentar mais isso ao meu currículo. E a gente sabe do quanto que é complexo a terapia intensiva. Eu queria que o senhor falasse um pouco sobre a questão da terapia intensiva quando a gente está falando, né, de bebês, de crianças, o quanto deve ser mais delicado. Na verdade, assim, o dia a dia do consultório, às vezes até é um pouco maçante, porque gripe, resfriado, diarreia, perebinha na pele, de vez em quando aparece um caso mais complexo, um caso mais difícil e que exige mais um raciocínio diagnóstico, um estresse, uma preocupação. No intensivismo, não. Ali só tem o pior, aquele que está no risco de vida, pacientes graves e de várias patologias. Tem o paciente hematológico com leucemia terminal, tem o paciente com insuficiência renal terminal, tem o paciente com insuficiência cardíaca, ou problemas cardíacos terminais. Então, é um desafio constante, né? Vários leitos de crianças ali à beira da morte, a família naturalmente muito estressada e a gente aprende e lida com isso no dia a dia, né? É uma coisa que, sinceramente, não seria a minha praia principal, como tem colegas que realmente fazem disso sua rotina no dia a dia. Rotina, passar visita e dar plantão 2, 3 vezes por semana em terapia intensiva. Eu não suportaria isso e também nem curtiria muito. Mas era uma coisa que me fazia ser um pediatra completo, né? Porque eu tinha meu dia a dia do consultório, que era aquilo que eu sempre preferia, mas tinha uma experiência muito grande, uma vivência muito grande de terapia intensiva, e isso sempre me ajudou quando aqui em Araruama, por exemplo, alguma criança ficava mais grave, precisava internar, ou na emergência, eu sabia perfeitamente entubar uma criança, pegar uma veia profunda, estabilizar ela até ter a transferência. Então, isso sempre me ajudou bastante para me sentir um pediatra completo, né? Não só aquele pediatra do consultório, mas um pediatra também capaz de lidar com uma criança mais grave. Tem todo um lado mais desgastante, no sentido de ser sempre um plantão muito desgastante, muito mais do que numa emergência simples, que de vez em quando aparece um paciente mais grave, mas ali é todo o tempo, todo mundo muito grave, né? Está no CTI por isso. E o pior de tudo, né? As pessoas pensam assim, é muito legal medicina, você salva vidas, você cura as doenças, tudo isso é bacana, mas tem um momento que você perde, né? Que a vontade de Deus é outra e o paciente falece e é muito duro você contar para uma mãe que o filho morreu e conviver aqui com aquele momento. E nesses longos 35 anos não foram poucas vezes que isso, no ambiente de terapia intensiva, você acaba vivenciando, né? Muito diferente de um consultório, que às vezes já é difícil dizer para uma mãe, seu filho está com câncer, seu filho está com diabetes, mas tem toda uma perspectiva de tratamento, né? De curar, uma perspectiva de longo prazo pelo menos, né? Mas ali não, no intensivismo, todo ali naquela linha da beira da morte, e nem sempre a gente consegue salvar, e aí cabe a nós dar essa notícia triste, né? E conviver com aquele momento que realmente a gente não deseja a ninguém, né? Existem esses momentos de perda, mas acredito também que tiveram momentos de você se emocionar. Teve algum momento que te marcou de uma criança que vocês acharam que estavam perdendo e se recuperou? Muitos. Aí são tantos, até mesmo hoje aqui em Araruama, na época, como eu sabia, as pessoas sabiam que eu trabalhava no Pedernest, viam muitas vezes em casos graves, pedirem socorro, crianças que estavam no Hospital de São Vicente, na Casa Caridade, e aí eu conseguia uma vaga, transferia, e aí dava assistência nos meus plantões lá, a família aqui de Araruama, e aí, graças a Deus, muitas crianças foram salvas, curadas, e os pais até hoje abordam comigo na rua, doutor, lembra aquele caso? Às vezes as pessoas não lembram mais nada, são coisas de 20, 30 anos atrás, e são tantas, né? As pessoas ficam gratas, né? E a gente também, né? Eu não tenho um problema
de procurar sempre ser muito humilde e ter muita fé em Deus, a Ele sim toda a honra e toda a glória, né? Se tudo que acontece, acontece da mão de Deus. O máximo, se eu fiz alguma coisa aqui na terra, foi servi-lo, fazer acontecer a vontade dele, né? Porque se foi da vontade dele, para o bem ou para o mal, para a cura ou para a morte, né? Ele que está no comando e a gente está aqui só a serviço. E é o que eu procuro fazer sempre, me colocar a serviço, né? Mas lembro de um caso, sim, de uma criança que eu dei uma vaga para um hospital da Baixada e eu era o terror dos plantões. As enfermagens toda, a equipe de pediatria, os residentes ficavam doidos quando eu estava de plantão, porque eu nunca negava a vaga, mesmo quando não tinha equipamento, não tinha... porque está faltando seringa. Eu falei, não tem importância. Eu digo assim, você tem que mandar criança e seringa? E aí vinha a criança. Não tinha desculpa para não dar vaga, né? E eu sempre dei muita vaga. Aí dei vaga para essa criança gravíssima no plantão de sábado, e ela, graças a Deus, depois de ter ficado na beira da morte muitas vezes, ela saiu bem, eu peguei o plantão, não, ele vai tirar o tubo na segunda-feira, era de novo um sábado. Tudo bem, só que 3 horas da manhã, uma enfermeira inexperiente no setor, a titular tinha faltado, o tubo foi obstruindo e a criança parou. E aí fomos nós todos entrar no processo de reanimação, 45 minutos de reanimação, a criança voltou, graças a Deus, e a grande surpresa foi quando no meu próximo plantão, abrindo a porta para entrar no UTI, a criança saía de cadeira de roda, né? Vivinha, com o cérebro né? o cérebro completamente não lesado, recuperado, lúcido. Então, tem esses e muitos outros casos assim que marcam... presentes que fazem valer, né? Exatamente, não, com certeza. Não tem como, num ambiente desse, meia bomba. Entendeu? Se você está ali num ambiente de intensivismo, é tudo. Você não pode dar o luxo, um bom médico, né? De não ser plenamente dedicado. E aí é 24 horas por dia, sábado, domingo, feriado, né? Plantão de carnaval, não interessa. 4 da manhã, não interessa, né? Não tem dia, noite, cansaço, não cansaço, fome ou sem fome, entendeu? Me lembro uma vez num plantão muito difícil na UTI Natal, eu ainda era residente. E a chefe, que depois foi minha colega de plantão anos e anos, a gente tinha que calcular uma hidratação boba de uma criança prematura que tinha nascido, mas o cansaço era tão grande que a gente não conseguia somar 2 mais 2 nem na calculadora, né? E aí nós dois tivemos uma crise de riso, porque não é possível, mas tem uma hora que o cérebro... Já estava na estafa, né? Já está na estafa, mas isso acontecia muitas vezes, a gente ficar com fome, ficar feliz quando no meio da fome, 4 horas da manhã, descobrir um pacote de biscoito mofado, velho, mole, para comer e você conseguir ter um pouco de glicose no sangue para funcionar, né? Porque antigamente não tinha esses tantos deliveries de coisa 24 horas por dia para entregar, era só ligar e pedir. Não tinha isso, né? As coisas fechavam e você passava fome mesmo. E dentro desses seus anos de formação, de trabalho também, eu queria que o senhor falasse um pouco sobre a importância tanto das faculdades públicas, né, das faculdades públicas para o desenvolvimento da medicina, quanto do SUS, dos hospitais. Olha, eu digo assim com muito pesar, né, que na minha época que eu me formei, o salário do médico, digamos assim, em termos de paralelismo com o salário mínimo, eram 3 salários mínimos, o salário médico, que seria hoje 4.500, né? Há pouco tempo atrás, na época que o governador Sérgio Cabral estava no governo do estado, né, com todas as aberturas de UPAs e hospitais, né, como o Regional, HE Lagos e outros hospitais todos no Rio, Hospital da Mulher, Hospital da Criança, Hospital do Cérebro, o salário do médico chegou a ser 10 salários mínimos, né? E isso levou a uma procura muito grande de pessoas em busca disso. Porque o médico recém-formado era rico, qualquer um. 3 plantões, R$10.000, R$30.000 por mês, mesmo sem residência, sem formação. Mas aí nisso atrai muitas pessoas que não vão por vocação. Quando eu fui ser médico, sabendo que meu salário ia ser 3 salários mínimos, eu não fui pensando no dinheiro, eu fui pensando em fazer aquilo que eu gostava. E era assim.
Agora não, a gente vê já colegas, pessoas almejando serem médicos simplesmente pelo lado financeiro, né? Obviamente isso não vai redundar no exercício de profissão ideal. Além disso, cada vez mais a Faculdade de Medicina passou a ser um comércio, né? E cada vez mais a gente vê faculdades abrindo somente para quem pode pagar 12, 15 mil reais por mês. Obviamente, se está pagando isso, se está dando lucro, não vai ter exigência em relação ao melhor aprendizado e cada vez mais aprendizado meramente teórico, né, com muito pouca prática, e aí a gente vê com tristeza, pesar e preocupação a formação de muitos médicos sem vocação e sem preparo que a profissão exige, né? E além disso, ainda existe a situação de que, por já se formar e ganhar tão bem, as pessoas não entram numa residência em que elas vão ganhar talvez 5 ou 6 mil reais de bolsa e ficar 60 horas por semana trabalhando. Elas não vão trocar 30 mil reais por mês por 6 mil reais. E aí também já vem o problema da não especialização, né? Ficam médicos que já saíram com uma formação deficiente da faculdade e não tem a profissionalização adequada a nível de especialização através de uma residência, né? E aí dá no que está nessa situação em que a gente não vê só uma medicina de uma qualidade abaixo do que a gente almejaria ver, né? E acaba cara também, muito cara, porque os médicos não sabendo pela clínica chegar a um diagnóstico, pedem exames que também muitas vezes eles não sabem por que estão pedindo e muitas vezes também não sabem ver o resultado e aí às vezes prescreve até terapias ou outros exames até mais caros de uma forma desnecessária, né? Isso, com a minha experiência que eu tenho de gestão na área de saúde também, a gente tem dificuldade em relação a isso, né? Eu costumo dizer até que muito do problema da saúde no Brasil não é da saúde, é da educação, do Ministério da Educação, em relação ao controle dessas aberturas desenfreadas de faculdades, da falta do controle da qualidade das faculdades, entendeu? Isso é que impacta lá na ponta na saúde, né? Fica para o colega ministro da Saúde tentar resolver esse problema que, no meu ver, é insolúvel se não houver a participação da melhoria na educação. Doutor Carlos Alberto, o senhor também já esteve à frente como diretor de diversas unidades de saúde importantes, inclusive aqui na região dos Lagos. Eu queria que o senhor falasse um pouco sobre essa gestão dessas unidades aqui na região. Eu sempre gostei um pouco, pode dizer assim, bastante também da área de administração, né? Desde que eu vim aqui para Aroama, eu comecei a me envolver como cooperado da Unimed no cooperativismo. Desde o início participei ativamente, quando era Comed ainda, era um Unimed só de Araruama e Cabo Frio. Mas logo depois houve uma divisão, que eu fui contra, fizeram a Unimed Araruama e a Unimed Cabo Frio, mas comecei a ser diretor daí, secretário, depois diretor financeiro, sempre me envolvi, mas achava que eu não podia ser amador nisso também. Assim como eu já tinha feito na minha formação médica, uma boa faculdade, uma boa residência, e ter feito provas para títulos, outros que eu achava que eu precisava complementar a minha formação, eu também fui fazer um MBA em Gestão de Saúde na COPEAD, no FRJ, que era a melhor escola de administração da América Latina na época, em 1999, 2000, um curso carésimo. Hoje em dia está entre 80 e 100 mil reais, na época foi 21 mil reais em 1999, era muito dinheiro, ainda bem que eu não tinha filhos ainda, senão talvez eu não pudesse ter pago isso, mas isso me deu uma formação muito boa na área de saúde. Isso até me contribuiu logo que o prefeito Francisco Ribeiro foi eleito a primeira vez, me chamar para ser secretário de saúde, né? E, modéstia à parte, né, eu fiz realmente começou uma revolução aí na saúde de Araruama, né? As pessoas muito não sabem, porque eu não costumo ficar falando dessas coisas, mas primeiro foram 8 meses só como secretário e Araruama já ia virar gestão plena. Nós assumimos a liderança da saúde na região dos Lagos em relação ao atendimento que o Francisco permitiu, na época que a gente fizesse todo o investimento no pronto-socorro, que era referência não só para toda a nossa micro-região, o sul da região dos Lagos, mas pacientes de Silva Jardim, de Rio Bonito. Mas por algum motivo político, ele quis trazer a associação médica mais para próxima, ele resolveu nomear um secretário de saúde indicado pela Associação Médica de Araruama. Eu saí
Na época eu já tinha desenvolvido uma grande amizade com o secretário de saúde, Gilson Cantarina, que era uma pessoa maravilhosa, né? E até quando eu fui comunicar dele que eu tinha saído e tudo, eu falei, mas como, Carlos, agora que a coisa estava andando, agora que era o nome virar gestão plena, você é fundamental lá, referência. Eu falei, não, mas havia uma necessidade, eu senti que eu precisava contribuir com a saúde naquele momento e com a administração municipal colocando meu cargo à disposição, e o prefeito também entendeu, eu vou ferrar, eu falei, não, o Chiquinho, a gente não veio aqui para ir, deixa o Chiquinho estar se esforçando para fazer tudo que é melhor para a nossa saúde, mas eu vim te fazer um pedido, então já que você quer me considerar, eu falei assim, não deixa o hospital regional sem inaugurar. Entendeu? Eu já estava no final do governo Garotinho, né? Caminhando para os últimos 2 anos, né? E já havia a decisão do hospital regional virar um elefante branco. Ali ia ficar aquele prédio abandonado que já estava abandonado. A obra já estava parada há muitos anos, né? Já estava parada há muitos anos. Eu falei assim, boa ideia, eu vou te fazer diretor. Você vai ser o diretor do regional e eu vou abrir esse hospital para atender o seu pedido, né? E você vai liderar isso. E aí, realmente, já foi uma coisa que eu achei extremamente positiva para a nossa saúde, né? E, além do mais, também, ele permitiu que ali se começasse uma revolução que as pessoas também não falam, não comentam, porque eu também não fico falando, mas que serviu de modelo para o Rio de Janeiro todo e até para o Brasil, né? A muito custo, eu consegui convencê-lo, né, primeiramente, e depois ao Garotinho, e houve até uma resistência na época do próprio prefeito local em relação à adesão, aceitação do modelo de porta fechada, que não existia, entendeu? Hospital de porta fechada, né? E isso eu sabia já com a experiência que eu tinha tido com os demais secretários da região, tinha as reuniões dos nossos secretários de Cabo Frio, de Búzios, de Arraial, que era a única solução para o nosso hospital. Primeiro, porque é um hospital de alto custo. Se fosse servir só para Araruama, de porta aberta, ia atender todo mundo de Araruama, o bêbado, a criança com asma, gripe, cortezinho na pele, ia atender isso e não ia ter vaga para os de fora. E aí, obviamente, servindo só Araruama, não servindo demais, não ia ter verba do Estado para investir. Então, para ele fazer o que ele deveria fazer, né, ele precisava atender a todos, toda a região do lago, né? E o que a gente começou até dessa forma, com apoio, com certeza, dos secretários que, chamados já o Sérgio Cantarino, o Gilson Cantarino, foram lá e falaram, não, é isso mesmo que o Carlos está falando. A gente está achando ótimo que ele vai ser o diretor e isso que ele está colocando a você é o que a gente quer. O hospital tem que ser porta fechada. Já combinamos que cada um vai fazer o seu papel do SUS em relação ao município, que é o atendimento primário. Cada um cuida da sua emergência, cada um vai cuidar do seu bêbado, da sua sutura, da sua pancadinha na cabeça que não é nada, foi só um susto, da criança que está com uma crise de asma, com uma crise convulsiva, cada um vai fazer o seu papel. Mas naquilo que é de média a alta complexidade, que é caro, que a gente não tem como bancar, o Estado entra. Entra com leito de CTI, entra com a cirurgia complexa, de um baleado de cabeça, de um politraumatizado, entra com a tomografia, que na época, como secretário, a gente tinha que bancar serviços particulares, pagando um preço carésimo de contratos de tomografia, agora não, toda hora vem de Rio das Ostras, Cabo Frio, a criança bateu a cabeça, vem fazer tomografia pelo Estado, e aí aquilo que parecia assim, um absurdo, mas era o óbvio, acabou prevalecendo. Não, então vamos fazer. Vamos fazer. Que é até hoje, né? Mas não foi fácil, não foi fácil chegar lá. Eu vou te contar toda a história, né? Então, ele aceitou, nós fizemos, preparamos o hospital mais ou menos em 8 meses, né? No 3º ano de governo do Garotinho, e ao final, já foi em março ou abril, ele fez uma inauguração às pressas, porque ele já ia se descompatibilizar para deixar a Benedita, que era vice, porque para ele poder, a Rosinha, se candidatar novamente, no lugar dele, ele tinha que se afastar do governo, naquela época era assim, sei lá se hoje em dia ainda é assim. E o hospital foi inaugurado, mas numa situação ainda não totalmente pronta, né? Faltava muita coisa, mas com um perfil determinado, né? Por atas, inclusive, da reunião de secretários de saúde municipal, do Conselho de Saúde Municipal.
Aí entrou Benedita, indicou uma diretora ligada ao partido, e na volta, por questões políticas, quando realmente a Rosinha entrou, eu não fui chamado mais para ser diretor, e o novo diretor, durante mais uns 5 anos ou 7 anos, não seguiu o perfil que era predeterminado. Ficou um hospital sem perfil nenhum, aliás, nem de porta aberta, não tinha emergência aberta, mas também não era referência para ninguém de nada, não canalizava nada. Os pacientes graves que chegavam na emergência continuavam indo para São Silvestre, serem operados lá, mesmo com um centro cirúrgico excelente lá, mesmo operados graves na São Silvestre, voltavam para a UPA, para o leito de retaguarda da UPA, graves, porque o leito de CTI do hospital regional não era disponibilizado, e assim ficou. Assim ficou. Eu também voltei para a Unimed, fui até presidente da Unimed nesse período, durante 3 anos, mas num belo dia, eu de plantão até no Pedernest, numa quarta-feira, programado para ir a Manaus ver meus filhos, que na época moravam lá. Minha filha tinha uma apresentação de balé no sábado. O André Mônica me liga: Carlos, você vai ter que assumir o regional. Eu falei: mas como assim? Você vai ter que assumir, né? E eu não digo não para o André de jeito nenhum, que é uma pessoa muito minha amiga, né? André Mônica. E aí Marcelo Amaral, na mesma hora, me ligou, era o secretário de saúde já do André Mônica. Não, tem uma reunião já marcada amanhã, 9 horas da manhã, na Secretaria de Saúde do Estado, né? Eu falei: mas como? Eu liguei para desmarcar meu consultório, com a roupa do plantão, eu fui para a reunião. E, de fato, na sexta tarde, eu estava já no regional sendo apresentado à equipe, e no sábado a gente já estava... Na sexta tarde começamos a receber pacientes da São Silvestre e do Hospital de Saquarema, que o motivo principal, né, dessa atitude súbita foi que a vigilância sanitária veio até aqui em Araruama e fechou todos os hospitais. Fechou a Casa Caridade, fechou São Silvestre, fechou o Hospital de Saquarema, fechou São Vicente. Todos os hospitais. Todos os hospitais foram fechados. E havia urgência de abrir. E eles sabiam que eu tinha trabalhado na preparação, me conheciam da época que eu fui secretário, da época de Unimed, conheciam o meu trabalho profissional, e aí me colocaram, de fato, do jeito que eu sou, até confiando em Deus. Não, eu vou pular e depois vou ver se o paraquedas abre, né? Não tem jeito, uma hora dessa eu não tenho muito tempo para ficar ver se vai abrir ou não vai abrir. Exatamente, tinha que colocar, né? E de fato foi assim, de plantão quarta-feira à noite, reunião na Secretaria de Saúde quinta de manhã, sexta à tarde eu já assumindo o hospital, sábado nós já éramos a emergência da região, né? Tive muita parceria de todos os secretários que queriam aquilo, que estavam insatisfeitos por tantos anos em que aquele nosso sonho, aquele nosso projeto não aconteceu, né? E aí eles mesmo: não, toma aqui, minha caixa de neurocirurgia você pode usar lá, meu plantonista da neurocirurgia você usa, o meu plantonista da anestesia você usa. Pronto, foi um trabalho ali, eu já conhecia todos, né? E aí a coisa começou a funcionar assim, aí logo depois o Estado foi suprindo. Não, depois de 2, 3 meses o Estado assinou a carteira dos médicos, contratou os médicos, foi mandando material, mas foi assim, foi uma coisa assim incrível, impensável para acontecer. E desde aí o hospital assumiu o perfil bem, logo nós chegamos à ocupação máxima, atendendo no perfil de porta fechada. Só tivemos um paciente que chegou lá na porta um dia, um paciente renal, precisando fazer diálise, querendo criar uma situação, mas foi encaminhado à UPA e nunca teve problema. E daí o hospital foi crescendo, o Estado foi reconhecendo a importância para a região toda. Nós já não atendíamos só a região dos Lagos, mas atendíamos a Metropolitana 2, que é uma região que é ligada a Niterói, né? Recebemos pacientes até de São Gonçalo, de Silva Jardim, de Casimiro, Rio Bonito, que não eram, ou seja, até do sul fluminense a gente recebia quando a gente podia ajudar. E chegou um momento até muito engraçado, né, que numa reunião lá na Secretaria Estadual de Saúde eu fui elogiado, porque apesar de ser um hospital pequenininho, né, não é um hospital grande comparado com Getúlio Vargas, com Rocha Faria da vida, nós éramos um hospital que mais rendia recursos para o Estado, pela taxa de ocupação plena e pelo fato de a gente ter muitos leitos de CTI e principalmente leitos de CTI de pessoas tituladas, como eu, que tinha o título de especialista em terapia intensiva pediátrica e neonatal, pela doutora Carla na pediatria também, doutor Astor, doutor Leonardo, doutor Alessandre. Então, com isso, o leito de CTI recebe tabela de CTI. Quando
acontecia no Getúlio Vargas, no Rocha Faria. Os médicos não tinham essa titulação, faturava leito de enfermaria, mesmo um leito de alto custo com o de CTI, que é o paciente entubado, com monitor, com oxigênio, com antibióticos caros, antifúngicos caros. Então, nós, apesar de sermos pequenos, mas com a nossa ocupação plena e com a nossa remuneração unitariamente por diária de CTI, nós éramos o hospital que mais rendia recursos para o Estado. E com isso, tomógrafo novo, endoscópico novo, colonoscópico novo, e a gente foi cada vez melhorando o atendimento, né? E mais ainda, que é o que digo assim, que a gente fez história, esse modelo foi levado para todos os hospitais do Estado. A partir daí, o Estado botou uma UPA na frente do Getúlio Vargas, botou uma UPA em frente ao Alberto Torres, dizendo, não, o Alberto Torres também é porta fechada. O Getúlio Vargas também é porta fechada. Esse era o caminho para poder organizar. Para o hospital, às vezes, não usar um leito para um que chegou com um corte na cabeça bêbado e a criança que sofreu um atropelamento fica na UPA e o bêbado fica ocupando o leito do hospital, sem necessidade, entendeu? Então, isso serviu de exemplo, né? Realmente, o Estado começou a fazer isso em outros hospitais da capital, do Grande Rio. O próprio município do Rio também começou a criar os CER, que é o centro de referência deles, né? Em cada hospital, uma unidade assim, à parte, separada. Isso tem no Lourenço Jorge, tem no Miguel Couto. Por uma ideia que surgiu aqui da gente, eu e os demais secretários, que entendíamos que dessa forma realmente iria funcionar. Era como todo mundo achava que podia ser, mas que ninguém nunca conseguiria fazer, né? Mas, como diz o poeta, né? O cantor nem sempre se vê mágica no absurdo, né? E às vezes a gente tem que apostar nessa situação e levar à frente, e graças a Deus, e eu digo sempre, quando encontro meus colegas, né, eu carrego gratidão eterna não só a Deus, mas a todos que fizeram isso junto comigo, né? Não só os colegas que foram diretores técnicos comigo, doutor Alexandre Domingues, doutor Alessandro Amorim, doutor Kleber, eles foram meus diretores técnicos, eu sei o quanto que essa parte é o pior, lidar com um colega médico e tudo, mas os enfermeiros, né, a Aline, os chefes de enfermagem, todos os colegas que ficaram ao lado da minha administração, a Cristina de Saquarema, que era meu braço direito na área social, era uma equipe muito bacana, meus secretários, todo mundo trabalhando para a coisa dar certo, né? Toda a equipe realmente do Maqueiro, né, do Silvio César, que ficava lá na portaria triando os pacientes, ajudando a chamar os médicos sobre aviso, né? E aí a coisa deu certo, ficou lá e deixou o legado que até hoje realmente a coisa funciona desse jeito, atendendo os pacientes graves. Cada vez que eu estou andando por aqui, indo para Cabo Frio, vejo uma ambulância, já está indo para o regional. É mais uma vida que vai ser salva e quem sabe a gente já tem havido expansão, houve uma mudança a mais de uma coisa que eu sempre sonhei fazer, mas não tive tempo de fazer, que era o paciente muito grave, traumatizado, nem precisar passar pela UPA, já vai direto para lá, foi criada uma unidade de trauma, isso era uma ideia nossa, um projeto nosso que na época estava para ser realizado e quando eu saí até estava a caminho de ser realizado e depois foi realizado, né? Isso é muito importante, que quando a gente fala da questão da saúde do médico, né, mas tem toda essa parte também da gestão, né, da gestão na área médica, que faz as coisas acontecerem, né, que organiza tudo para que os médicos tenham até tranquilidade para poder trabalhar. Sem dúvida, não era fácil. Eu brigava muito com o Estado por recursos de salário, até salários adequados, condições adequadas, equipamentos adequados, e funcionava bem, as pessoas trabalhavam. Eu tinha uma equipe maravilhosa, e quantas vezes o doutor Nametala, o doutor Alexandre e os cirurgiões tinham pacientes, às vezes não tinha vaga nenhuma, nenhuma. O pessoal brincava, Carlos, agora sobe lixo, não tem mais como. O CTI, que era 9 leitos, nunca tinha 9, tinha 10, 11, tinha uma época que eu estava 12, eu tenho um paciente no corredor, entendeu? Corredor. A minha equipe nunca negava fogo, né? E eu me lembro até uma vez que, quando no último caso não tinha vaga mesmo, a gente recebia o paciente da UPA, operava e devolvia para a UPA, para ficar lá na sala vermelha da UPA, porque
numa situação dessa que a gente não tinha nenhuma possibilidade, que se fizesse a cirurgia, né, que salvasse a vida do paciente e até a gente poder ter uma vaga de CTI, e assim a gente trabalhava com todo mundo e fazia isso. Quantas vezes, para ver um paciente grave de Rio das Ostras, eu dizia assim, olha, tem um cara no CTI aqui que já não está tão ruim, e é teu, entendeu? Então manda esse, mas a tua ambulância vai levar esse. Enquanto o cara está no centro cirúrgico, tu leva esse teu paciente que já está numa situação melhor, que pode ir para uma semi-intensiva, pode ficar na tua sala vermelha, e assim a gente fazia. Era muito fácil dizer, não tem vaga. Fica aí, morre na emergência. Mas não, isso não tinha, né? A gente trabalhava realmente no limite. O senhor foi gestor também da Unimed Araruama. Eu queria que o senhor falasse um pouco da sua visão sobre os planos de saúde. Por exemplo, a gente teve há pouco tempo a questão da Unimed Rio. Queria que o senhor falasse um pouco sobre a estrutura dos planos de saúde. Eu vou lhe dizer, é um grande desafio e uma grande preocupação, né? Eu fui também diretor do HC Lagos, né, na época até que o hospital teve um bom crescimento, teve uma ampliação de leitos, mais do que dobrou o número de leitos nos 4 anos que eu fui lá. E depois, quando eu saí, a gente vendeu o hospital para a Unimed, passou a ser um hospital da Unimed. Mas em relação à Unimed, como eu falei, né, eu fui diretor desde a primeira gestão, dos 30 anos da Unimed que a gente completou agora, eu fui diretor, eu acho que 21, 22 anos. A maior parte deles financeiro, terminei 8 anos agora em abril, e acompanhei muitos momentos de altos e baixos, muitos desafios, de fato, ali. É uma coisa muito complexa, né? Você administra cerca de 12, 14 milhões por mês, né? Só de funcionários diretos são quase 200, mais o do hospital outros 300, e sem contar todos os hospitais, os serviços indiretos, né? Envolve a vida e a remuneração não só dos 150 médicos cooperados, mas de tantos fisioterapeutas e psicólogos e toda uma área, né? Mas principalmente a saúde dos nossos cerca de 20 mil usuários, né? Eu digo que nesse momento eu estou muito assim pessimista e pesaroso, né? Eu entendo que o sistema vai ter que virar pó para poder ressurgir. A situação de você pagar o que você já acha que é caro, e é muito porque as pessoas podem pagar, e por isso então eu tenho que usar e vou gastar, inviabiliza o projeto. Entendeu? Enquanto você não tiver uma noção mais ou menos com é seguro de carro que você tem, mas não quer usar, entendeu? Só usa em último caso, não vai funcionar, né? Quando você dá uma carteirinha, você dá um cheque em branco para a pessoa gastar o que quer. E o médico muitas vezes não tem consciência de que ao pedir exames necessários, essa conta não vai fechar, né? E hoje em dia existe essa situação do impacto que está nas imprensas dessas terapias, é um fato novo. Imunobiológico, remédio que uma ampola custa R$10 mil para tratamento de doenças inflamatórias crônicas, e o paciente, quando entra no tratamento, não sai mais, né? Há 3 anos atrás, a Unimed Araruama gastava 0 como imunobiológico. Agora, ela gasta 700 mil por mês, que dá quase 10 milhões por ano. Quase 10% do gasto dela é com imunobiológico, né? E sem contar outros desafios que vão surgindo, como cirurgia robótica, cirurgia por vídeo e outros remédios que uma ampola custa 6, 10 milhões de reais, né? Então, a ciência, a medicina vai evoluindo e isso tudo acumulando custos de uma forma que a população não consegue pagar. Não é nem que não quer pagar, não consegue suportar pagar. Há um pouco tempo atrás, a ANS era mais pragmática e menos política. Ela, mesmo contra toda uma celeuma, mas como a inflação foi de 5%, 7% e o plano de saúde aumentou 14%, porque a inflação médica é maior. Surgiu a cirurgia robótica, surgiu o imunobiológico, surgiu o remédio que a ANS vai lá, autoriza, a Anvisa autoriza para pagar de 6 milhões, 10 milhões uma ampola, né? E, obviamente, então, esse custo vai se tornando maior do que tem. Mas aí começou a bater num teto também que as pessoas não podiam pagar. Entendeu? O salário da pessoa não subiu 5%, só subiu 5%. Se subiu, muitas vezes, quando é funcionário público estadual, como eu era da UERJ, ficava 10 anos sem reajuste.
10 anos sem reajuste. Então, como suportar 14%? Aí já começa a ter o problema da seleção negativa, que a gente chama. O doente continua pagando, porque ele tem que pagar, senão a doença é legislativa, e o com saúde sai. Fica só o gastador. Então, aí a conta começou a haver um ciclo vicioso que a conta não fecha. Entendeu? Você vê o impacto das crianças que têm distúrbio global de desenvolvimento. Antigamente, um grande impacto na saúde era câncer, era paciente oncológico. Isso todo mundo sabe que as doenças são mais graves. Mas, há 5 anos atrás, era zero o custo com terapia para paciente com trisura. Hoje em dia, já supera o câncer. Já supera o câncer. Né? Então, está numa situação de que eu só vejo que vai ter saída quando houver uma mudança radical. Você, hoje em dia, nós ainda vendemos plano de pessoa física, mas ninguém vende mais. Porque ou você vende plano pessoa jurídica, coletivo por adesão ou empresarial, que aí você vai negociar, você vai chegar para a pessoa, olha, no final do mês, você pagou 50, cara, mas deu 60. Ou você vai aumentar, ou então eu não vou mais fazer. Uhum. No plano pessoa física não tem isso, o INSS não te permite. Você não viu a Mil vender uma massa dela de não sei quantos mil usuários, centenas de mil usuários, tem que pagar 11 milhões para alguém ficar com ela. Porque existe essa lei, é diferente de uma padaria, está dando prejuízo, eu fecho. Não, no plano de saúde você não pode fechar, você tem que continuar com prejuízo. Coisas que eu considero um absurdo, como é que pode isso? Só no Brasil acontece isso. Um plano de saúde está no prejuízo e você não poder fechar. Vou fechar. Se o governo quiser, pega, faz assistência. Não, você não pode fechar. Você tem que pagar para alguém ficar com o teu prejuízo. Entendeu? E você é um produto que você não controla o custo. O custo é dado para a INSS, não, vai ter que pagar mais esse procedimento, mais esse procedimento. Antigamente era uma fisioterapia por semana, uma fonoaudiologia por semana, agora é 6 vezes por semana. Não é você que decide o teu custo. E também não é você que decide pelo teu preço. E aí o que acontece? O que acontece com a Unimed Rio, está com a Unimed Fluminense, que está em direção fiscal. Nós que durante anos e anos ficamos numa situação privilegiada, fizemos caixa. Hoje em dia, fizemos uma assembleia anteontem para discutir a nossa situação financeira, já foi melhor, entendeu? Por quê? Ou as pessoas tomam consciência de que realmente há de haver um uso bastante racional, entendeu? Cuidar para que esse sistema persista, ou vai ter que haver uma implosão e uma situação nova, entendeu? Em que isso seja imposto. Que haja realmente um entendimento de que não é só desperdício. Infelizmente, existe o desperdício por questões de deficiência na formação médica. Hoje em dia, uma criança chega na emergência do hospital com 4 horas de febre, ela vai fazer um hemograma, um EAS, um raio-x, uma tomografia e vai pedir sorologia para Covid, para dengue, para agora influenza, todo mundo quer fazer teste de influenza. Influenza é gripe, todo mundo teve gripe a vida inteira. Eu já tive gripe 300.000 vezes, mas não, porque deu influenza positivo. O que você vai fazer? Nada. Não vai mudar o curso da doença, não vai mudar nada. Mas são custos. Custos. Antigamente, chegar uma criança como é no meu consultório até hoje, que eu gasto um palitinho de garganta. Né? Para olhar a garganta, ausculto, prescrevo. 90% não pede exame. Mas se chega na emergência com a mesma gripe, não é um caso grave, não. A mesma febre, mesma gripe, mesmo vômito. Vai fazer um número de exames que realmente, quem que vai pagar isso? Por enquanto, quem está pagando, por exemplo, ajudando a pagar nos últimos 2 anos, são os médicos operados no Unimed Aroma que estão sem reajuste. 2 anos sem reajuste. Porque nós somos os donos, se não tem dinheiro para ter aumento, não tem aumento. Mas até quando a gente vai ficar sem aumento? Né? Então, tem muita coisa que precisa ser mudada na consciência das pessoas. Foi criada uma época, uma situação de que plano de saúde é vilão, e realmente, até digo que algumas empresas, aí não vou citar o nome, mas fora do cooperativo médico, que o objetivo deles é o lucro. O objetivo do cooperativismo, de nós, cooperados médicos, é ter mercado de trabalho e fazer o que qualquer médico quer fazer, dar chance de uma boa assistência de saúde para os nossos usuários. Então, não temos essa visão de ter lucro. Os acionistas somos nós mesmos, somos os donos, nós somos os donos da Unimed. A gente só quer uma boa remuneração, uma remuneração digna, um aumento de
valorização do nosso trabalho que acompanha a inflação, né? Para a gente poder comprar o nosso feijão, nossa carne, pagar a nossa gasolina, né? Alguma coisa assim, né? O colégio do filho. Mas isso está numa situação sombria. Eu não sei o que vai acontecer. Cada vez mais existe um debate inflamado, político, em que as pessoas tomam decisões ali sem nenhuma racionalidade, né, sem nenhuma objetividade, somente para ganhar impacto nas redes sociais e se reeleger, continuar ganhando voto, mas eles não entendem que eles estão matando a galinha ali, entendeu? E daqui a pouco a situação vai deixar de existir. E você acha que existe algum outro caminho, além dos planos de saúde? Alguma outra opção? Hoje em dia, uma parcela muito grande da população do Brasil, 30%, né? Nós temos 200 milhões de habitantes, mais ou menos, de 50 milhões tem plano de saúde, né? O SUS não consegue abarcar isso. O SUS não consegue abarcar, entendeu? Seria o caos do caos do caos. E aí tem ideias que as pessoas também, os políticos, os próprios governos também não entendem. Às vezes, quando os planos de saúde, então, olha, um aspecto até que me veio aqui para lembrar, para mostrar o quanto que a coisa é irracional e quanto que os políticos e os gestores precisam ser mais racionais, até para mostrar para a população o que pode e deve acontecer. Nós vivemos num país dos mais desiguais do mundo, né, em termos de renda social, estrutura social, financeira, né? Moral não, que infelizmente é de cima a baixo, é aquilo que a gente não gostaria, né? De cima a baixo. Né? É uma coisa que está igualando na imoralidade, né? Mas não vamos falar muito sobre isso. Mas em termos de condição social, é isso. Por causa disso, um compra uma camisetazinha simples, né? Com o seu dinheiro que pode, outro vai na Taco, compra uma camiseta da Taco, outro vai na Richard, na Osklen, não é isso? Outro compra no exterior, em Miami, não é isso? Sim. Quando quer ir à praia, vai ali em Araruama, a pé, de bicicleta. Outro, às vezes, consegue pegar um ônibus até Cabo Frio, outro já pega um carro e fica numa pousada em Búzios, outro vai de avião para o Nordeste, outro vai para o exterior, não é isso? Né? E um só faz um churrasquinho em casa, outro já vai num restaurante em Araruama, outro vai na melhor churrascaria do Rio, né? Ou num restaurante 5 estrelas, lá do Michelin. Né? Cada um vai no seu, que pode. Plano de saúde, não. É um. Entendeu? Praticamente a ANS ingessa e diz assim, não, aquele mesma pessoa que ganha o salário mínimo tem os mesmos direitos daquele que poderia até pagar um plano. Não, mas aí a cobertura é a mesma, aquele rol de cobertura. Então, poderia ter um plano de saúde, não, é só ambulatorial. Aí a pessoa já não precisaria ir na consulta do SUS, mas teria um plano que ele conseguiria pagar para a consulta no médico particular. Não, tem um plano que é ambulatorial e mais o básico da cirurgia. Uma apendicite, um parto, uma cesariana, faz, entendeu? Mas não cobre CTI, por exemplo. O CTI, se ainda tiver que ir, vai para o SUS. Né? Agora, não, esse plano vai cobrir tudo, SUS, mas não cirurgia robótica, nem imunobiológico, que é caro. Se você precisar de cirurgia robótica ou imunobiológica, você vai para o SUS. Mas você haveria uma estratificação da capacidade das pessoas pagarem, entraria mais gente, talvez até nos planos, né? Mas uma situação que também permitisse o plano de saúde, né, cobrar um valor. Não, para você que ganha algum salário mínimo, eu vou te cobrar, vou fazer o plano ambulatorial para você. Você que ganha um pouquinho mais, você já consegue pagar o plano que te interna, mas que não tem alta complexidade. Se você precisar, você vai para o SUS na alta complexidade. E aquele que também quer um plano top, pode pagar, então esse você vai pagar e eu vou fazer tudo para você. Né? E, no meu entender, essa é a solução. E uma solução que houvesse sempre aquilo que há quando você tem um seguro de carro, que é uma franquia. Bati o carro, tudo bem, o prejuízo é R$10.000, mas eu pago 1.000. Então, eu vou pensar 2 vezes, se eu não pagar nada, eu bato meu carro e mando consertar. Não, tem que ter alguma coisa que a pessoa sinta assim, não, eu penso 2 vezes antes de usar. Né? Quando não tem um plano coparticipativo, que cada vez mais a gente está tentando vender só esse plano coparticipativo, mas quantas vezes ia no consultório? Não, eu tenho um plano, mas que você veio no consultório? Não, vim porque eu vim, estou pagando. Entendeu? Não, mas não tem nada, mas você já veio aqui semana passada. Não, estou pagando.
mas isso gera um custo, né? Que aí depois, quando aumenta o plano de saúde lá na frente, as pessoas não vão entender por que estão aumentando tanto, né? Não seriam caminhos, né? Repensar. A saúde é muito complexa, né? Quando a gente muita, fala de saúde pública, saúde privada, plano de saúde, é toda uma estrutura. E, infelizmente, também a gente precisa muito evoluir na educação da justiça. A justiça também precisa se preparar mais e está se preparando para julgar melhor os casos, né, de saúde, fazendo câmaras técnicas que nem sempre abarcam todos os juízes conseguem contar com elas. As próprias entidades de defesa do consumidor, que têm um viés muito parcial, entendeu? Elas têm uma visão assim míope da coisa, de olhar só, que assim, mas o que o plano de saúde tem que pagar, mas eles têm que entender uma coisa: quem é que banca o plano de saúde? Ah, não, o governo, antigamente o plano de saúde não cobria transplante, agora o plano de saúde cobre, tudo eles vão botando. E o povo não entende que, tipo assim, não, eu já pago imposto para o governo me dar algum retorno, né? E aí, quando o governo diz assim, não, olha, agora eu vou te fazer o teu plano de saúde pagar, isso mesmo, eu já pago o plano de saúde. Ele não entende que o governo está se livrando de uma despesa do imposto que você paga e jogando para o plano de saúde, afinal, quem banca o plano de saúde? É você, usuário. E as pessoas acham que é isso mesmo. E as entidades de defesa do consumidor acham que é isso mesmo, que o governo tem que se livrar de todas as despesas e jogar tudo para quem? Agora, o plano de saúde não encontra dinheiro em árvore, o plano de saúde não recebe imposto, ele é custeado única e exclusivamente pelos usuários. E aí eles acham um bom bate-palma quando dizem assim, não é pelo SUS, não, é pelo plano de saúde, tudo você vai pagar, ou não vai ter, que é o que acontece ultimamente. Porque os planos de saúde estão engessados, não tem dinheiro para aumentar o médico começa a não marcar consulta, só atende particular, para marcar pelo plano só daqui a 2 meses. Por quê? Porque o dinheiro não está dando para aumentar 2 anos a consulta. E acham que o quê? Vai chover dinheiro amanhã em cima da Unimed para pegar dinheiro? Não. Ou os usuários vão pagar mais, ou cada vez mais não vão ter assistência, porque a conta não fecha. É só olhar lá o resultado na conta e ver se está positivo ou está negativo. A ANS sabe de tudo, né? Aconteceu um absurdo há 3, 4 anos atrás, um absurdo, entendeu? E assim, coisa surreal. E foi aceito, eu até mesmo estou discutindo com o meu presidente da Unimed esses dias, estava conversando com ele, o doutor Fabiano, que é grande amigo meu, Fabiano Lobac, tem que correr atrás disso, Fabiano. Porque a ANS botou nesses dias aí nos jornais que isso talvez venha a acontecer, porque ela sabe da situação financeira da maioria dos operadores. E o que aconteceu o quê? Por causa do momento da Covid, em que as pessoas ficaram em casa, não foram à consulta muitas vezes à toa, não fizeram procedimentos muitas vezes à toa, entendeu? Os planos de saúde tiveram um lucro naquele ano. Aí o que a ANS falou? Vou baixar 9% o valor do teu plano. Porque vocês tiveram lucro de 9% esse ano. Tá certo, 1 ano, né? Você teve lucro 1 ano de 9%, então eu vou tirar 9% do ano. Não. Tirou 9% e deixou esse plano. Então, o resto da vida. Aí, quer dizer, te baixou um valor de 9% definitivamente. No outro ano, não está fechando a conta. Porque aqueles 9% que você deixou de ter num ano, porque num ano você tinha tido um lucro de 9%, está ficando todos os anos. Já são 4 anos em que a tabela caiu 9%, porque num ano tinha tido 9% de lucro, definitivamente. Aí a conta começa a não fechar, porque junto com a despesa das terapias, junto com os imunobiológicos, aí você não tem dinheiro. Entendeu? E ninguém notou que isso era um absurdo, que se foi 1 ano de lucro de 9%, era para ter um desconto 1 ano de 9%, e depois voltava a tabela normal. Não, ficou isso esquecido. E depois, com o fim da pandemia, acredito até que essas pessoas tenham aumentou, teve a rebordosa, né? A gente já sabia que o pós-Covid ia ser, e foi terrível. E pior, não teve o retorno normal das atividades normais, aliás, normal não, represadas. Aquilo que ficou represado aconteceu, e aconteceu junto com a segunda onda da Covid, que foi pior que a primeira. A segunda onda da Covid foi a pior primeira. Foi quando a coisa mudou radicalmente. Você enfrentou uma diminuição de 9% na tabela, porque as pessoas olham para o retrovisor, olham para trás, não olham para o momento. Uma redução de 9% na sua tabela. Teve a segunda onda da Covid, que foi pior do que a primeira, e ainda mais,
o retorno das atividades não normais, mas as represadas também por aquele período de Covid, né? Aí daí foi que a Unimed Rio quebrou mesmo, a Unimed Fluminense entrou em direção fiscal e assim tá. Algumas outras, como a Costa do Sol, que vive daqueles contratos dessas empresas offshore de petróleo, está bem. O resto está numa situação muito difícil. Doutor Carlos Alberto, separei aqui algumas dúvidas na área da pediatria, algumas perguntas que a gente separou. Posso fazer? Claro, fica à vontade. Como identificar sinais de que há algo errado com a criança, mesmo ela estando aparentemente bem? Tem alguns sinais chaves que o senhor indica para os pais ou responsáveis? Olha, eu digo para você assim, ser pediatra é um desafio a mais, né? Porque você lida com um ser imaturo, que muitas vezes sequer fala, ou que quando fala não sabe se expressar bem, quando às vezes já se expressa um pouquinho melhor, às vezes aumenta, diminui, mente um pouco, e ainda mais tem o intermediário que é a mãe, o pai, o avô, alguma coisa assim, né? Então, tem toda essa situação, mas a gente aprende e gosta de fazer esse desafio a mais. Mas é mais ou menos o contrário do que você falou. Mais do que tudo que a mãe possa falar, muito mais do que possa ser descrito em termos de curva térmica, o que vale é o estado geral da criança. Enquanto a criança estiver ativa, falando, andando, brincando, conversando, mesmo alegre, a princípio não tem nada de grave. Mesmo que eventualmente ela esteja, há uma hora atrás, estivesse com 40 graus de temperatura. Isso pode ser uma virose comum, nada demais. Mas quando uma criança para de brincar, para de comer, fica quieta, não sorri mais, mesmo que ela esteja com 37,5, ela precisa ser avaliada. Pode haver alguma coisa de grave nisso, né? As causas mais comuns são as infecções, mas que graças, e agora a gente não sabe se tem uma desgraça a mais nesses últimos anos provocada aí por um movimento político, né? Mas graças às vacinas, eu antes, quando pediatra recém-formado, era um pavor qualquer febre. A gente via crianças às 18 horas da manhã com uma febre que começou às 3 da manhã, vamos observar, de tarde a criança está morrendo com doença meningocócica. Uma evolução fulminante. Mas aí as vacinas foram surgindo, a vacina contra hemófilos do tipo B, a pneumocócica, a meningocócica do tipo C, e aí hoje em dia uma meningite, uma pneumonia que interne, entendeu? Uma septicemia são coisas raríssimas. Então ficou muito mais fácil ser pediatra no dia a dia e ficou muito mais tranquilo para os pais também conviverem com uma febre, porque as doenças que eram ameaçadoras de vida, realmente estressantes demais para nós pediatras, era um pavor, né? Era um estresse, qualquer consulta com febre era um estresse, porque a gente sabia o que podia acontecer nas próximas horas, nem sempre, eventualmente, mas aconteciam com certa frequência. Hoje em dia são raras. Tem mais de 15 anos que eu não vejo uma doença meningocócica, graças às vacinas, que justamente por uma situação aí política, de umas pessoas com uns reveses aí e outras situações, mas principalmente até por uma geração que não vivenciou isso, então não viu um filho morrer de meningite, nem o vizinho, nem o sobrinho internar com pneumonia e morrer, essa geração nova de pais, não valorizam a vacina e deixam as vacinas descobertas, e até por isso a gente está vendo aí recrudescimento, reaparecimento de doenças graves que poderiam perfeitamente não estar existindo se a gente estivesse mantendo a cobertura vacinal adequada. E olha que nós somos um país que, de outras formas, pode haver deficiências, até mesmo na área de saúde existem deficiências, apesar do SUS ter uma coisa maravilhosa em relação a outros países do mundo, nós temos os melhores esquemas de vacinação de graça do mundo, entendeu? Poucos países têm uma vacinação de graça tão completa, tão abrangente quanto a nossa, né? Então é com pesar que a gente vê realmente, às vezes, o retorno de algumas doenças, de alguns estresses, de alguns riscos, tem. Fora as doenças infecciosas, que realmente podem gerar alguma situação de preocupação, tem as outras doenças, um câncer, né, um diabetes, uma insuficiência renal, mas essencialmente são doenças mais insidiosas, né, e que, de fato, o que chama a atenção é a alteração do estado geral, um emagrecimento, uma palidez, né, uma anemia. E, obviamente, um bom exame físico também ajuda muito, a partir do momento que surge uma suspeita dessa, que a criança seja levada para um médico
fazer o exame físico completo. Infelizmente, todo dia eu vejo crianças que iam na emergência, não, foi na emergência, o médico nem tocou, nem examinou, aí fica difícil, né? Aí fica difícil, né? Mas pediu o exame. Como é que ele pediu o exame? Você pediu para as mães assim, primeiro a gente tem que fazer uma boa anamnese, um bom exame físico, para levantar uma hipótese diagnóstica. Muitas vezes ali você já mata e já trata. Quando precisa, você pede o tal do exame complementar, que o nome já diz, é complementar, não é o principal. Mas quando a pessoa já pula a etapa do exame físico para pedir o exame, entendeu? Que diagnóstico ele chegou sem ter feito um exame físico? Então, mas que exame complementar ele está pedindo, né? Aí, a partir do exame complementar, você firma um diagnóstico também, quando é necessário, né? Para poder iniciar um tratamento. Muitas vezes, doutor, o que você acha desse tratamento? Eu falei, eu não sei o diagnóstico. Eu não fiz o diagnóstico, não fiz o exame físico, não fiz a anamnese. Não é de trás para frente, é de frente para trás, né? Mas, então, a maioria das doenças, às vezes, exigem realmente quando você observa. E medicina tem uma coisa que é difícil, porque fazer um diagnóstico é montar um quebra-cabeça. É juntar várias pecinhas. É a febre, tem febre, não tem. Tem emagrecimento, não tem. Tem palidez, não tem palidez. Está prostrado, não está prostrado. Entendeu? Está com falta de ar, não está com falta de ar. Entendeu? A dor é forte, a dor é fraca. Há quanto tempo tem? Você vai juntando o quebra-cabeça. Mas o pior ainda é que muitas das vezes, aliás, na maioria das vezes, as peças não vêm todas de uma vez. Não vêm. Hoje vem a dor de cabeça, aí na semana que vem vem a dor de cabeça que piorou com vômito, aí na outra semana vem emagrecimento, aí você muitas vezes vai chegar ao diagnóstico. Porque se as peças viessem todas ao mesmo tempo, ainda seria mais fácil. Mas não é fácil não. Doutor Carlos Alberto, hoje em dia a gente tem muito essa questão dessas fórmulas, né, de leite. Eu queria saber a opinião do senhor. É importante a amamentação nos primeiros meses? Tem muitas crianças que nem estão amamentando, vão direto para a fórmula. Isso é um assunto assim que a gente vivencia no dia a dia no consultório realmente, e eu sempre passo isso para as mães, né? Se pensa assim, a leite materno é o melhor alimento, nota 10. As fórmulas cada vez mais estão evoluindo, elas estão se tornando cada vez mais, a ciência, a nutrologia está evoluindo para gerar fórmulas cada vez mais próximas do leite materno. Então eu sempre coloco no consultório assim, para as mães entenderem muito claramente que a mamadeira, o leite materno é nota 10 e a mamadeira é nota 7, 8. De fato, tantas mães, por mais que queiram muito, não conseguem amamentar por algum motivo. E as crianças vão sobreviver, na maioria das vezes, sim, claro, não vão morrer de fome. Mas a grande importância, você falando da fórmula, né, da alimentação, da nutrição, não é o leite materno ser nota 10 sob o ponto de vista nutricional. O mais importante do leite materno é sob o ponto de vista imunológico. É a mãe a cada mamada estar passando todos os anticorpos de todas as doenças, de todas as vacinas que ela já tomou, prontinhos para o seu filho. A cada mamada é uma vacina, como se fosse uma vacina a cada mamada, entendeu? De doenças que a criança corre risco de vida nos primeiros 6 meses de vida, às vezes uma evolução para uma sepse fulminante, uma doença grave, numa situação que a criança ainda vai receber as vacinas aos 2 meses, aos 4 meses, aos 6 meses, para ter proteção a partir daí, dos 6 meses. Né? Então, sob o ponto de vista imunológico, o leite materno é 1000 e a mamadeira é 0, não contribui em nada isso. Então, eu sempre digo para as mães assim, eu dou a vida para o meu filho, então você deu peito. Deu seio. Amamente seu filho até os 6 meses de idade. Porque isso é o que vai fazer diferença. Se enfiar um tiro na sua cabeça e morrer, coitado, aí seu filho vai ficar sem o leite materno, vai morrer também. Entendeu? Então, essa é a importância do leite materno principal. Não é comparar com a fórmula em termos de aspecto nutricional, é sobre o aspecto imunológico. E isso é uma diferença absurda. Doutor Carlos Alberto, eu queria saber a sua opinião com relação ao uso de tela, uso de celular, tablet, nos primeiros anos de desenvolvimento das crianças. O senhor acha que está afetando, não está? Totalmente, entendeu? Totalmente, né? Há casos que está, assim, emburrecendo. As crianças jogando, o cérebro congela, entendeu? Está ficando uma situação terrível, sob o ponto de vista de desenvolvimento neurológico, cognitivo, social, é claro, né?
não há interação física, não há conversa, não há esporte, não há desenvolvimento, né? A gente não tinha o que fazer antigamente, não tinha tela, ia para a rua andar de bicicleta, jogar bola com os amigos, caçar passarinho, ir para a praia, nadar, entendeu? Ia inventar o que fazer, né? Inventar o que fazer. Agora não, é tela, tela, tela. Mas eu sou um pediatra meio chato, né? Eu amo as crianças e sempre defendo elas. Eu digo, a criança não tem culpa de nada. Exatamente. Se ela está cheia de tela na mão, a culpa não é dela. Não é culpa dos adultos. Primeiro que já dá um exemplo. Nós também estamos viciados em telas. Nós estamos viciados. E tudo é o exemplo. Discurso é muito vago. Falar para não ficar na tela e você ficar, vai levar o quê? Entendeu? As crianças também estão carentes de ficarem com as mães, porque as mães e os pais, ficamos mais tempo do que deveríamos na tela. Meus cachorrinhos reclamam. Meus cachorrinhos pulam em cima do meu peito para eu parar de olhar para o celular para ficar, porque meus filhos já estão tudo na faculdade, já estão morando no Rio, mas meus cachorrinhos pulam no meu peito para desviar minha atenção e eu dar atenção para ele e não ficar na tela. Então a coisa começa da gente. Começa da gente realmente dizer assim, não, eu também não vou ficar na tela para eu brincar com meu filho, para eu ler um livro com meu filho, para eu jogar um jogo com meu filho, para eu passear com meu filho, jogar bola com meu filho, entendeu? Porque senão, se você dá o exemplo e você não dá um espaço para ele, muitas vezes os próprios pais, para poder continuar nessa situação, dão o celular para o filho ficar na tela. Eu sou meio chato no consultório, quando chega a mamãe que a criança tem com a tela, não, por favor, desliga. Nem que seja agora, nesse momento. 5 minutos, não vai ser mais do que 10, entendeu? Dá para viver. Eu falo assim, não é oxigênio. A gente não pode ficar 2 minutos sem oxigênio, mas 5 minutos sem tela pode, entendeu? Então aguarda um pouquinho, desliga aí, porque senão é o tempo todo, entendeu? Da hora que abre o olho, que acorda, da hora que dorme, a tela, aquele celular ali, com aquele sonzinho, aquele joguinho, aquela galinha pintadinha e não sei o quê, neurose, coisa de maluco, né? Mas eu digo para você, a culpa nunca é das crianças, elas são crianças. Né? Quem é o responsável por elas, pelo menos até elas fazerem os 18 anos, somos nós. Entendeu? Então, se essa situação está chegando mal para as crianças, é porque nós, adultos, não estamos agindo tão bem quanto deveríamos. Né? E uma das coisas seria nós darmos exemplo. Né? Exatamente. E falando em dar o exemplo em educação, Claro. eu queria, para finalizar, que o senhor falasse um pouco da sua experiência também na área educacional. Na verdade, eu sou um pediatra assim, que tem esse perfil, né? Eu discuto isso em congressos, né? E infelizmente, os colegas que trabalham essa área mental, né, de educação, nos congressos também sofrem, né? Eu me lembro uma vez num congresso que eu fui recentemente, o último congresso antes da pandemia de Covid, em Brasília, mais de 7 mil pediatras. E aí tinha uma sala ao lado sobre um avanço na forma de fazer ventilação mecânica, respiração artificial em criança. Um cara dos Estados Unidos, lotada, gente no corredor. E tinha uma sala sobre saúde mental da criança. Né? Deveria ter uns 10, 12 pessoas. Né? Qual é a valorização que se dá a uma situação eventual que lá nos Estados Unidos existe, que ainda está longe da gente existir, mas já está aí tanta atenção e tem. E um dos grandes dilemas da pediatria, é o que a gente já citei para você, a situação do intermediário, da mãe, do avô, do pai que traz a criança, e que vai decidir sobre a terapia também. Né? Muitas vezes você prescreve um remédio que a avó não concorda e a criança não vai tomar. Né? Porque a avó acha que tem um problema de efeito colateral, que ela tem medo, que ela tem receio, e não vai dar. Então, mas aquela barreira do quanto que um pediatra deve opinar, intervir, questionar a conduta de educação de um pai. Eu mesmo tenho minhas dúvidas. Até que ponto a gente, sabendo que aquilo ali impacta na saúde mental da criança, deve, às vezes, orientar a mãe, chamar a atenção de que aquilo que ela está fazendo não é positivo para ela. Eu já vi muitos pais dizerem, e aí a gente, tudo bem, eu tentei ajudar. Eu não vim aqui para o senhor falar sobre a educação do meu filho. É duro isso. Entendeu? Mas eu sei que para ele ter uma boa saúde mental, ele precisa ter uma orientação adequada do pai. E a gente, às vezes, vê situações totalmente em desacordo com essa linha. E aí poderia perfeitamente ficar lá, não falar nada. Ou pode dizer assim, não, mas o meu cliente é a criança. Eu tenho que, mesmo correndo o risco de ser mal visto, mal dito, mal falado, entendeu? Não me omitir como pediatra perante o juramento que eu tive
em relação às crianças, ao dever de fazer tudo de bem para elas, mesmo que eu já sei qual vai ser a reação, não vai ser positiva, mas eu vou dormir com a minha consciência tranquila. Eu fiz aquilo que eu deveria fazer para o meu paciente, que é a criança, né? Mas não é fácil, não. Tenho certeza. Doutor Carlos Alberto, quero parabenizar o seu trabalho, parabenizar a sua trajetória, tanto no consultório com as crianças, mas também dentro da gestão hospitalar, da sua experiência, o quanto que o senhor contribuiu aqui com a saúde da nossa cidade, da região dos Lagos. Agradecer a sua participação aqui no Pod Costa, tenho certeza que trouxe muita informação e muito conhecimento para quem está assistindo. Tá, obrigado mais uma vez pelo convite, obrigado pela oportunidade de ajudar, eu estou sempre disposto a ajudar, né? E estamos aí. Em relação à parte da educação, acabou que a vida me unir no segundo casamento a minha esposa, que é da área de educação, e a gente realmente juntos conseguimos da sementinha ali criar um colégio, que hoje em dia é um colégio que já tem quase 700 alunos, né? Foi crescendo fisicamente e realmente hoje em dia a gente é muito feliz ali de não só ser um colégio que trabalha a parte de conteúdo, de transmissão de conhecimento, mas toda uma área de convivência harmoniosa, amorosa, né? De solidariedade, de amor, de respeito às diferenças, né? É um trabalho muito, muito gratificante. A gente fica muito feliz quando a gente consegue ir além na educação e simplesmente não só fazer aquele trabalho burocrático de transmitir conteúdo, ensinar matemática, mas preparar cidadãos para o futuro, né? Fazer parte também da formação integral das crianças junto aos pais, né? Que, claro, tem a responsabilidade maior em relação a essa parte, mas é uma situação que também bastante gratificante. Juntou eu, pediatra, já com esse viés de educação, com a minha esposa, que sempre foi apaixonada totalmente por a profissão dela, pela área de educação, e aí hoje em dia eu acabo que me envolvo não só administrativamente, eu fico responsável pela parte administrativa do colégio, usando a minha experiência, como também lidando com criança, que era a minha área, né? E um pediatra focado também na importância da educação para a felicidade plena da criança, né? E aí tem esse outro viés também. Fica um abraço, então, para a equipe lá do Colégio Santana. Tá, muito também obrigado. Parabenizando o trabalho da equipe do colégio. Agradeço. Prazer estar aqui com vocês e sempre à disposição. E fiquem ligados que toda semana tem episódio novo do podcast Saúde e Bem-Estar, e agradecer também aos nossos patrocinadores. Agradecer ao Estética Clube, Fitness, Saúde e Estética. Instagram, @Nova Estética Clube Academia. Muito obrigada, até o próximo episódio.